Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar nosso conteúdo. Essa é a última aula do conteúdo da apostila. E o que eu queria mesmo que ficasse para vocês era a importância do cuidado e da prevenção à saúde do trabalhador. Então hoje a gente vai finalizar aqui esse conteúdo e espero que vocês tenham conseguido absorver aí um pouco, né, do que se espera dessa matéria, que é justamente não só o cuidado, né, a parte curativista após o acidente de trabalho, principalmente em relação ao cuidado da prevenção e promoção à saúde. E para essa prevenção, gente, o que a gente tem que fazer é justamente agir enquanto o trabalhador ainda está bem, né? É isso que é a prevenção em saúde. A gente promove ali, né, uma educação em saúde, orienta através de informações, para que esse trabalhador não chegue a consequências, né, de se ter sequelas aí de um acidente de trabalho. Então, como a gente já falou, né, normalmente as doenças ocupacionais são aqueles exercícios da atividade em função de condições especiais de trabalho. Então, esse profissional que possui, né, que desenvolve uma doença ocupacional, ele possui legalmente os mesmos direitos que o envolvido em acidente de trabalho. Então, a doença ocupacional, ela é aquela que a pessoa adquire através daquele serviço. E o acidente de trabalho é aquele que foi decorrido através do exercício, né, dessa função. Então, tanto trabalhadores quanto empregadores, eles precisam ficar em alerta, né, em relação às principais causas dessas doenças ocupacionais, principalmente em como evitá-las, porque é preciso sempre buscar o aprimoramento nas condições de saúde e segurança do ambiente de trabalho. Além disso, é preciso sempre estar atento aos primeiros sinais de desconforto físico, mental, procurando sempre um auxílio médico o quanto antes. Então, se a pessoa ela está desenvolvendo qualquer tipo de doença ocupacional, é necessário que pelo menos se entre com um tratamento, né, o mais precocemente possível, para que não chegue aí em sequelas mais graves, né, irreversíveis. O problema, gente, né, é que grande parte das doenças ocupacionais não são reconhecidas pela empresa. Então, às vezes a pessoa ali, ela durante o trabalho, ela está já desenvolvendo uma doença ocupacional. Só que aquela empresa ela não conseguiu diagnosticar aquilo a tempo, não conseguiu observar aquilo a tempo. Então, normalmente, esse profissional, ele procura um médico, né? Esse médico, às vezes, afasta esse profissional e só através da perícia médica do INSS é que consegue se observar que aquilo foi uma doença ocupacional. Se já tivesse os registros, né, emitidos pelo CAT, já teria se reconhecido tanto um acidente de trabalho, seja de trajeto, né, quanto uma doença ocupacional. Então é de grande importância que consiga se observar o mais precocemente. Através disso se emite o CAT, né, e o profissional entra aí, né, em tratamento o mais precocemente possível. Então, o que acontece ainda é muita subnotificação, né? As pessoas ainda têm dificuldade em fazer a conexão, nexo da doença, a doença com o trabalho. Ah, mas eu estou mal psicologicamente, eu estou entrando em depressão, eu não aguento ir trabalhar já, eu estou muito estressada. A pessoa não liga que às vezes pode ser uma situação do trabalho que ela está vivenciando, né? Com essa sobrecarga, né? Esse estresse, essa ansiedade, essa depressão. E o que acaba ocorrendo é uma subnotificação dos casos, com
um provável agravamento daquela situação, porque aí a pessoa ela só vai chegar para receber um tratamento, na maioria das vezes, quando a doença já está instalada, e não consegue-se mais prevenir ou diminuir as sequelas causadas por essas doenças ocupacionais. No acidente típico, né, a lesão normalmente é evidente e é compatível com o relato da vítima. Então, dificilmente vai haver dúvida quanto à relação entre a ocorrência e o trabalho. Só que doenças ocupacionais não. Né? Infelizmente, às vezes não consegue justamente vincular as doenças ocupacionais ao trabalho que a pessoa realiza. Então, esse diagnóstico ele é mais subjetivo, né? Além de analisar, fazer análise clínica, é preciso observar se o trabalho teve ou não uma influência desencadeante ou agravamento dos sintomas. Às vezes a pessoa ela já apresenta algum problema, né, ao longo dos anos de trabalho, ou ela já chega ali naquele trabalho com uma pequena dor, né, na coluna, e esse trabalho ele agrava aquela situação, né, ou aumenta, né, desencadeia, influencia aquela situação que o profissional já está vivendo. Então eu vou falar aí algumas dessas doenças que foram as principais que a gente falou e a prevenção e controle dessas doenças ocupacionais. Então nós temos aí a LER e a DORT, né, que é tanto lesões por esforço repetitivo quanto distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, tendinite, tenossinovites, né, lesões no ombro. Então, as principais causas, né, são movimentos repetitivos, né, posturas inadequadas, pressão psicológica e a prevenção dela. Se adequa o mobiliário, né, os materiais ali que a pessoa utiliza para realizar seu trabalho, reduz a necessidade do número de repetições, a pessoa faz pausas, exercícios preparatórios, compensatórios, né? Muitas empresas, antes de iniciar o trabalho, têm um responsável por fazer um alongamento, um exercício ali que vai ajudar na melhoria ali do desempenho dos funcionários, né? Definições de metas adequadas, boas relações interpessoais. Então, assim, por exemplo, eu já tive profissionais que chegaram e falaram assim, ó, você vê, eu vivi tantos anos com dor na minha coluna, por conta da posição que eu ficava na cadeira, a cadeira me dava muita dor. E hoje, os chefes, né, com a mudança dos chefes dela, veio também a melhoria nas cadeiras. Então, se investiu em cadeiras, na verdade, fez um investimento, um ar-condicionado, uma cadeira, uma boa cadeira, né, uma boa mesa, se a pessoa mexe com o computador ali, um descanso, né, um mouse com um descanso para o punho. Se a pessoa sente muita dores nas pernas, né, uma elevação de uma cadeirinha, alguma coisa assim, que possa facilitar o melhor posicionamento, né, dessa pessoa. Então, isso é um prejuízo para os empregadores? Não, gente. É um investimento que ele vai colher ao longo de todos os outros anos que aquele funcionário está trabalhando ali, né? Você manter boas relações interpessoais é a melhor coisa. A gente fala normalmente que o líder é diferente do chefe, né? O chefe ele manda, ele é ignorante, ele obriga, ele não ouve a opinião dos outros. O líder não. Um bom líder é aquele que tem boas relações com seus funcionários, é aquele que ouve, né, seus funcionários e acata alguns pedidos. Você consegue ter um vínculo maior entre profissional e empresa, né, empregador e empresa. Então é muito importante essas relações interpessoais, tanto de colega para colega, quanto colega para chefia, para líder, né? Porque você fazer comemorações, né, de datas importantes,
você ter ali bons momentos de interação. Isso daí faz com que o profissional descanse mais, não fique tão estressado, né, que ele goste de trabalhar e, consequentemente, ele desenvolve o trabalho dele com mais prazer, com mais alegria. Então, são coisas que você investe para poder colher um fruto, né, bons frutos após isso. Programas de incentivo à prática regular de atividades físicas, né, ingestão frequente de líquidos. Gente, eu já vi, foi até pouco tempo, eu vi na internet um caso da filha, estava vendo a mãe levando garrafinha d'água, a mãe, mas lá, sua patroa, lá vocês não têm água? Ô, minha filha, não tem, só tem água mineral da patroa, o resto a gente tem que pegar da pia, e ela proibiu os funcionários de consumirem porque estava utilizando a água mineral dela. Então, que tipo de profissional que se trabalha para uma pessoa como essa? Será que esse profissional ele está ativo na área dele, ele está dando bons resultados, sendo que não se é oferecido uma água, né, para ele, se ele mora a 10, 20, 30 quilômetros, ele tem que levar essa água? Então, isso daí é uma forma de você estar trazendo para mais perto de si o trabalhador e está evitando aí futuros pedras nos rins, né, infecções urinárias desse trabalhador, o que vai te causar uma alteração muito maior, porque esse trabalhador ele pode ficar afastado durante um tempo, te causando mais prejuízos. Aí vem as dorsalgias, né, que são dores aí, hernias de disco, né, problemas da coluna, que são as principais causas, né? Movimentos repetitivos, força com o uso do tronco, levantamento e transporte de peso, posturas inadequadas, obesidade e sedentarismo, né? Que são fatores não necessariamente ocupacionais, porém são muito significativos. São ali coisas que a pessoa usa no seu dia a dia, né? Como eu falei, não utilizando diretamente no trabalho, mas que são bem relevantes para o desenvolvimento do trabalho daquele funcionário. Qual a prevenção? Adequar os mobiliários, né, e equipamentos, diminuir, fracionar as cargas e o número de repetições, né, que aquele profissional faz aquilo, se reduz a velocidade da execução de tarefas, pausas e exercícios preparatórios e compensatórios, né, programas de incentivo à educação alimentar e à prática regular de atividades físicas. Então, tudo isso, gente, vai evitar uma instalação de dor, né, de dorsalgias aí, para que esse profissional não fique sempre tendo que pedir afastamento, licença, atestado, porque as dores estão insuportáveis, né? Isso daí, às vezes, como eu falei, uma boa cadeira, materiais ali de proteção, né? Igual, por exemplo, a gente vê o pessoal que trabalha em rede elétrica, que carrega, às vezes, aqueles postos enormes, vários trabalhadores têm que carregar, pessoas que trabalham aí com descarregamento, né, carregamento e descarregamento de materiais, de cargas pesadas, pessoas que dão plantões aí, né, hospitalares de muitas horas. Então, às vezes, você oferecendo ali um lazer, né, uma massagem, alguma coisa que vai diminuir aquela sobrecarga, diminuição da hora, diminuir a carga ali entre profissionais. Então, tudo isso, gente, vai ser um incentivo para a melhoria da saúde desse profissional. E aí vem os transtornos mentais. O ruim dos transtornos mentais é o seguinte: você só consegue visualizar ele após ele já instalado, né, em uma situação mais grave. Então, às vezes, o paciente ali, o profissional que está com depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, você não consegue observar inicialmente, né? Você vai observar mais depois que os sintomas já estão mais graves e começam realmente a aparecer. Então,
As principais causas, né, são alta demanda, metas inalcançáveis, trabalho extremamente monótono, né? Por exemplo, eu tenho profissionais que trabalham na zona rural, que fica um dia inteiro esperando, né, uma técnica de enfermagem, fica o dia inteiro dentro do posto de uma zona rural que às vezes vem uma, duas, três pessoas ao longo do dia. Normalmente essas profissionais elas acabam levando coisas pessoais para estarem fazendo para ver se ocupa um tempo, seja um crochê, né, uma costura, alguma coisa assim, por quê? A pessoa fica o dia inteiro lá, sem fazer nada. O horário não passa, você vai olhando no relógio, o tempo não passa. É um trabalho muito monótono, né? Às vezes a pessoa está no meio do nada ali, não tem uma internet, não tem um celular, não tem nada. E ao mesmo tempo você tem que cumprir aquela carga horária. E aí? Né? Aquela pessoa às vezes começa entrando em parafuso, né? A percepção de trabalho sem importância, né? Às vezes a pessoa está desenvolvendo algum trabalho ali e acha que aquilo não está valendo de nada para a vida dele, não está não tá ajudando em nada, não tá, a vida dele está completamente sem importância naquele trabalho, às vezes não é o que ele gosta de fazer, ele está fazendo por obrigação. Então isso daí acaba influenciando muito nesses transtornos mentais. A violência no trabalho, né? A gente sabe que a violência não é só física, a violência psicológica, onde aquele chefe duro, rígido, está enchendo o saco todo dia, está te pedindo metas impossíveis de se adquirir, não leva em conta o seu estado de saúde, não leva em conta o seu lazer, o seu descanso. Pessoas que ficam ligando 24 horas por dia, até no seu horário de descanso, seu horário de almoço. Situações momentâneas e súbitas de alto nível de estresse. Então, às vezes você está no seu emprego, você mexe com pessoas e fulano, você tem que fazer fulano, já mexeu com esse fulano. Então, o tempo inteiro te ligando, né? Você sem saber como resolver, porque às vezes o seu papel não tem autonomia suficiente para estar resolvendo as coisas. Então, o estresse acaba sendo muito maior. Às vezes você é testemunha de constantes sofrimentos, né, humanos de terceiro, profissionais de saúde, assistentes sociais, colegas de trabalho que estão passando por condições humilhantes, né, por condições assim, inferiores aos outros profissionais, está sendo humilhado, está sendo massacrado, está sendo ali tendo sua autoestima, né, colocada no chão. Então, isso daí são situações que você passa. Eu, por exemplo, gente, mas o outro que se dane. Eu tenho uma dificuldade extrema nessa questão. Como eu falei, eu sou efetiva, né, no município, e o problema é eu ver aqueles que são contratados, que estão passando por uma situação humilhante. Às vezes a gente sabe, né, as prefeituras acabam exigindo aí dos profissionais coisas que não são princípios, né, e nem afazeres deles, e você às vezes está em uma posição ali superior no sentido de não de se achar, mas no sentido de coordenação, né, de ordenação, organização ali, e aí acaba que por exemplo, eu acabo sofrendo muito vendo isso, porque eu acabo me intrometendo e as pessoas acabam, né, tendo, quem faz isso não gosta, que ninguém interfere, mas eu tenho muita dificuldade nessa questão aí de ser testemunho, de vivenciar com o outro, né, esse tipo de situação. Então, quais as prevenções? Definições de metas alcançadas, boas relações interpessoais, melhora na comunicação, né, reconhecimento do valor do trabalho realizado. Gente, a partir do momento que você faz um elogio, né, que você incentiva aquele profissional, que você coloca ele para o alto, que você eleva a autoestima dele, que você fala o quanto ele é importante,
aquilo dali é uma valorização tão grande que às vezes você não consegue valorizar ele com incentivo financeiro, mas você consegue valorizar ele com palavras. E se você conseguir valorizar ele com incentivo salarial, é melhor ainda. Porque quem é que não quer? Hoje a gente ganha tão mal, quem é que não quer aumentar a sua renda aí, né, com 100, 200 reais, né? E agora com o Covid mesmo, alguns municípios aderiram aí de estar incentivando o profissional com a verba, enquanto outros municípios você fica, nossa, não aumentou nada, em tal lugar nem a insalubridade paga, vê lá incentivo salarial. Então, assim, é muito triste esses locais porque o profissional ele se sente deixado de lado, menosprezado, desvalorizado e ele realmente está sendo. Programas de prevenção da violência, né, nas atividades com risco elevado de assaltos ou envolvimento com repressão de atos violentos. Eu me lembro, assim, principalmente quem trabalha em locais periféricos, né, onde a violência é mais comum, em ambientes mais violentos. Às vezes você trabalha no PSF ou no hospital de periferia, então a ameaça é constante, né, tanto de assaltos como repressão ali. Eu já vivenciei uma situação como essa, né? A gente fez a triagem e o cara, a gente viu que ele, através dos sinais e sintomas, né, que a gente avaliou, tinham outras pessoas com mais prioridade, então ele ia ser atendido no PSF, ele só iria esperar um pouquinho, mas ele já começou a murmurar e reclamar, e ele já começou a fazer ameaças, né, e a gente achando que ele estava armado, até o momento que a gente teve que chamar a polícia, porque nós nos sentimos ali ameaçados. Né? Então, você tem que fazer uso das armas que você tem, e no nosso caso, a nossa defesa era somente chamar a polícia, né? Aí, mas eu não estou fazendo nada e tal. No fim, a gente viu que ele era até um trabalhador que estava mais interessado num atestado médico, né? Para faltar ali alguns dias de serviço. Mas, assim, é muito importante que você desenvolva esses programas aí, de forma de prevenção dessas violências, né? Ou atos violentos. Também programas de apoio e acompanhamento dos profissionais vítimas de violência no trabalho ou submetidos à situação de estresse agudo, de alta intensidade, né? E de profissionais que lidam constantemente com o sofrimento humano de terceiros. Eu achei muito interessante no município que eu trabalho que quando iniciou o Covid, né, muitas pessoas preocupadas, passou um mês, 2 meses, todo mundo preocupado, medo de chegar em casa, medo de adquirir. E aí o município que eu trabalho, eles pegaram alguns profissionais, como psicóloga, assistente social, nutricionista, fez um programa onde eles começaram a nos contactar para perguntar como a gente estava, como a gente se sentia, né, quem nos preocupava mais. Então foi uma situação muito boa, onde a gente pôde contar, desabafar, falar nossas preocupações, né, a nutricionista orientando a gente das melhores formas de se cuidar da saúde, né, via alimentação, e a psicóloga tratando, né, dessa parte mais psicológica, assistente social também. Então foi um programa assim, bem desenvolvido que auxiliou bastante a gente no quesito, né, de desconfiança que a gente estava, né, e o medo que a gente estava de acontecer algo pior, de passar, né, chegar a nós sermos vetores da doença para a nossa família. Então, é muito importante que nossa parte psicológica, né? Todas as partes são importantes, mas a psicológica ela tem que ser tratada também diariamente. Aí tem os transtornos de articulações, né, gente? As principais causas são posturas inadequadas, movimentos repetitivos associados à carga, né? Principalmente os membros inferiores, obesidade, sedentarismo, fatores que não necessariamente, como eu falei, são ocupacionais, porém são significativos. Então, se você já carrega cargas pesadas e você ainda tem o fator de ser obeso,
e a gente tem uma postura inadequada, isso vai 1000% de chance de você ter um transtorno de articulação. Prevenção, a adequação do mobiliário, redução da necessidade do uso de força e do número de repetições, né? Pausas de exercício preparatórios e compensatórios. Então, você pode procurar um profissional de dentro da sua empresa ou até um outro profissional para te ajudar a isso. Definição de métodos adequados, né? Boas relações interpessoais e clareza sobre o que é esperado de cada um. A partir do momento que você consegue dialogar com o seu funcionário, com o seu colega de trabalho, você consegue ali entender, né, com clareza o que ele espera da empresa, o que ele espera de você. Você consegue ter um feedback muito maior, né? Programas de incentivo à prática regular de atividades físicas e ingestão frequente de líquido. E aí vem as varizes, gente, no membro inferior. Varizes extremamente dolorosas, com risco de se perfurar. Já pegamos vários casos, né? Às vezes a pessoa passa de leve em algum perfuro cortante, numa madeira, alguma coisa, e já se faz uma perda sanguínea numa linha assim, muito grande, né? Então essa perda sanguínea, ela realmente assim, acaba trazendo muito prejuízo para as pessoas, principalmente que nesse caso, por exemplo, são veias aí calibrosas, né? Com muito sangue. Então qualquer coisinha já se pode chegar ao problema, né? De se perfurar e sai muito sangue desse local. As principais causas: trabalho em pé ou sentado, né, com pouca movimentação, obesidade e sedentarismo, não necessariamente ocupacionais, mas muito significativos. A prevenção e a análise ergonômica das atividades para adequação ao mobiliário e o equipamento, permitindo a alternância de posturas e mobilidade no posto de trabalho. Também exercícios preparatórios e compensatórios. Programas de incentivo à educação alimentar, a prática regular de atividade física de intensidade moderada, né, gente? Então, tanto a educação física quanto a atividade física, quanto a educação alimentar associadas, elas ajudam bastante aí nos transtornos auditivos, né? Principalmente a perda auditiva, que é por exposições de ruídos, trabalhos com produtos químicos, principalmente solventes, né? Que são tina, tolueno, xileno e similares, né? A prevenção é a proteção com isolamento de fontes de ruídos. Então, você tem seus direitos, e seu vizinho está com som muito alto, hoje não interessa o horário, você pode chamar a polícia, que ele vai ver, vai ter que abaixar. O uso de protetor auditivo, né, que é uma medida complementar, não deve ser a única proteção. Ventilação exaustora, isolamento dos processos com uso de solvente. Uso de máscaras de proteção, produtores respiratórios específicos em produtos químicos, né? Que é uma medida complementar, também não deve ser uma opção. E aí, pessoal, a gente entra numa parte muito importante da saúde do trabalhador na prevenção, que são os equipamentos de proteção individual, mais conhecido como EPIs. Né? Esses EPIs, o que são esses EPIs, né? São esses equipamentos de proteção individuais, viu, gente? Cada um deve ter o seu. São dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador destinados à proteção contra risco capazes de ameaçar a sua segurança e sua saúde. Então, são materiais, são produtos, dispositivos que são utilizados na proteção da saúde do trabalhador, basicamente, né? São vestimentas, utensílios que vão evitar agravamentos derivados de acidentes de trabalho. Esses EPIs, gente, eles são regulamentados, né, pela norma regulamentadora 6,
Número 6, mais conhecido como NR6, é o que vem regulamentar os equipamentos de proteção individuais. Todo empregador, toda relação de empregador e empregado, os trabalhadores têm seus direitos e deveres, certo? Nessa situação aqui não é diferente. É responsabilidade dos empregados usar corretamente os EPIs durante o trabalho, mantendo sempre em boa condição de uso e conservação, e sempre comunicar ao empregador quando houver algum tipo de alteração que torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. O que acontece é que muitas vezes os empregados, eles não gostam muito de utilizar alguns desses materiais, né? Por exemplo, óculos, máscara, né? Capacete, incomoda, essas luvas, apertam e tal. Esses protetores auriculares apertam a cabeça, então acaba reclamando ali, né, de incômodo. Só que é dever do empregado que ele use, né, use e mantenha boas condições de uso e conservação desses materiais, para que a hora que quebrar, que necessitar de outro, os patrões possam ir dispor de novos para esses empregados. E que se acontecer alguma coisa, o empregado tenha o direito de reclamar, né, de pedir, de ir sempre correr atrás desses direitos que ele tem. Mas para ter esses direitos, você tem que ter o dever de estar utilizando. Esses equipamentos, gente, eles têm fabricação nacional ou importado, só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, chamado de CA. Ele é expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou dar um exemplo que aconteceu bastante nessa questão de Covid. Foi algo novo, né, inesperado, ninguém esperava que esse vírus aí fosse propagar dessa forma. E aí, de repente, nós nos vimos numa situação assim embaralhada. Por quê? De repente, o que se gastava de máscara 1, 2 ao dia, começou-se a gastar 100, 200. Então, números muito maiores, né? De máscara, de touca, de luvas e principalmente de marca. Daí, quando os empregadores foram procurar a compra, não tinha mais. Não acha mais máscara para comprar, a gente reclamando, precisa de máscara. Gente, mas não acho, vocês souberem de algum lugar, vocês me comuniquem, eu vou atrás e nada de achar máscara. Até que primeiro falou-se, máscara de tecido. Aí apareceu, mas máscara de tecido não é aprovado, não confere a proteção e tal. E foi um disse muito grande nesse início aí, né? Mas a máscara ela não confere a proteção adequada e não é o correto de usar, né, e tal. Eu não quero usar isso. Outros tipos de máscaras de tecido. Até que o Ministério da Saúde começou a soltar informações. Que a máscara foi feita, né, alguns tipos de testagens com essa máscara, ela protege tanto por cento, pode usar, é melhor ela do que nada e tal. E aí o próprio Ministério da Saúde começou a incentivar o uso de máscara de tecido, porque percebeu-se que era melhor a de tecido do que nada. Mas é claro que ela não confere a proteção adequada com uma máscara cirúrgica, que apesar de parecer mais fina, né, que não é importante, né, mas normalmente a pessoa acha que ela não vai conferir tanta proteção. Na verdade, ela já é feita ali com vários tipos de emaranhado de tecido, ela tem várias ali capinhas, vários tecidos entre um e outro.
né, que protege mais do que a de tecido, mesmo o tecido sendo mais grosso. Então a gente passou por isso aí na prática, né? Até o momento não. Agora vocês podem usar, inicialmente não pode, agora já pode, tal. Então, assim, foram uma série de exames que fizeram com esses materiais para ver a eficácia que seria dentro aí em relação ao Covid, né? Então, todos os dias a gente passa por isso, né? É um óculos ali que começa a atrapalhar e eles descobrem outro melhor, né? Aí uma bota, uma máscara. Então, todos os dias a gente passa por isso. Esses equipamentos de proteção individual, gente, cabe ao empregador, quem emprega, em relação à EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, né? Então, cada atividade diferente tem que ter os EPIs necessários para aquela função, né? Não adianta um soldador usar material de um enfermeiro, não adianta um eletricista utilizar material de um técnico de enfermagem, né? De um gari, isso daí cada um tem que ter as suas EPIs de acordo com essa função. É também obrigação do empregador exigir seu uso, gente. Normalmente em cada empresa, quando tem ali um técnico de segurança do trabalho, que ganha bem, viu, gente? Compensa vocês fazerem aí um curso também de técnico de segurança do trabalho. O salário é bom, as empresas elas têm que ter, então elas contratam bastante. Então, normalmente esse técnico em segurança do trabalho, uma das funções dele é exigir esse uso. E se esse profissional se recusar, né, vai aí para outras etapas, onde ele pode até ser mandado embora. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Voltando lá no Covid, vieram pra gente umas máscaras feitas de TNT. Vagabunda, né? Gente, máscara de TNT, o que protege? Nada. Né? A gente se recusou a usar e tudo. Não, vocês se virem aí, procuram uns melhores e tal. Então, porque é obrigação deles dar ao trabalhador o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação. Outra coisa errada que estava se fazendo, né? Vários locais, municípios, hospitais dispuseram de roupa, né, das vestimentas e tudo, e não capacitaram seus profissionais. E aí, o que estava acontecendo? Lá mesmo em Salvador, teve um hospital que 60 funcionários foram contaminados logo no início da pandemia. O que estava acontecendo? Eles não capacitaram direito os profissionais. Então, você coloca máscara, aí você passa a mão, aí você tira a máscara, conserta alguma coisa. Na hora de tirar a roupa, se tira de forma errada, né? Coloca-se, guarda-se no lugar errado, ou lava-se no lugar errado. E aí se espalha, contamina até no jeito que a pessoa guarda e conserva. Então, isso daí foi uma das coisas assim, que aconteceu em muitos lugares, de estar utilizando esses utensílios errados, né? E tá também conservando em lugar inadequado. Se caso danificar ou extraviar, sempre substituir imediatamente, gente. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, né? Vários lugares aqui no município que eu trabalho têm feito essa higienização, né? Com hipoclorito de sódio nas unidades, né? Então, em alguns lugares estão sendo feito isso. E comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. Então, a gente tem que denunciar tudo que foi irregular, que não ajudar a contribuir na prevenção da saúde do trabalhador, onde você profissional sabe, né, dos seus direitos e não busca atrás. Você tem que correr atrás, você tem que denunciar, você tem que... mas é política, eles vão me mandar embora, ou eles vão me perseguir, não interessa. Você precisa exigir porque é a sua saúde que está sendo colocada em risco.
E ao empregado, gente, usar, né, utilizando apenas para a finalidade que se destina. Eu vou pegar a bota de plástico que eu uso lá no serviço, eu vou lavar minha garagem, agora eu vou botar ela. Essa bota está contaminada lá do seu serviço, né? Esse avental lá, vou lavar uma louça aqui com o avental que eu limpo lá, o hospital lá do Cônego Marinho, do Bonito, de Lontra, né? Como fazer isso? Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Cuidado, né, gente? A pessoa te dá um óculos, te dá uma bota, um avental, você trata de qualquer forma, ela acaba. Você tem que pensar que aquilo dano está vindo do nosso bolso, do nosso dinheiro. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Rasgou, quebrou, furou, pode, não pode usar assim, aí tem que passar para o empregador. E sempre cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, né? Utilizar de forma correta. Esses equipamentos, gente, de proteção individual, eles foram um dos maiores aliados, né? Quando o profissional está exposto a algum tipo de risco no ambiente de trabalho, é ele normalmente quem salva, né, esses profissionais. Então, capacetes, protetores auriculares, botas, luvas e mangas de proteção, são esses que garantem a saúde e geram uma série de benefícios, né, tanto para os colaboradores que fazem uso, quanto os empregadores que estão tendo a produção ali correta, né, gente? Então, existe equipamento de proteção individual para todos os tipos de atividade de risco. Por exemplo, para uma proteção auditiva, abafadores de ruídos ou protetores auriculares. Proteção respiratória, máscara e filtros. Proteção visual e facial, óculos e viseiras. Proteção de cabeça, capacete, toucas, capuz. Proteção de mãos e braços, luvas e mangotes. Proteção de pernas e pés, sapatos, botas, botinas, perneiras, polainas. Proteção contra quedas, cinto de segurança e cinturões. Proteção contra radiação, protetor solar. Então, para tudo se tem uma proteção, né? E todos esses EPIs, ele tem uma determinada função para uma parte aí do seu organismo, né? Te protege aí contra qualquer micro-organismo ou acidente que venha acontecer. Por exemplo, as luvas, né? Protege as mãos do material biológico. Lembrando, gente, a luva de procedimento, que são essas que a gente usa no dia a dia, né? Que não são estéreis, ela é para proteção do profissional, né? É para não entrar em contato com sangue e outras secreções para a minha proteção, né? Se aquela ferida, aquele local que você está fazendo um curativo não precisa de uma indicação estérea, né? Não precisa utilizar as luvas estéreis. Mas se vai envolver excreções, excreto, né? Secreções aí de suor, sangue, qualquer outro tipo de excreção, usar essas luvas para te proteger. Sempre remover antes de tocar as superfícies, né? Sem material biológico. E entre um procedimento ou outro com o mesmo paciente também se indica que troque. A máscara, gente, deve ser utilizada em procedimentos que envolvam respingos, né? Seja por fala, espirro, tosse, covid, né, gente? Além de ser importante quando houver manipulação de produtos químicos tóxicos para se proteger. Deve ser trocada quando úmida ou submetidos a respingos visíveis. Então, às vezes você tá lá de boa, só conversando, ela tá sequinha, de repente, espirra e molha ela tudo. Aí você já tem que fazer uma troquinha da sua máscara. O protetor respiratório, ele tem a mesma função da máscara, só que ele é reutilizável, individual e intransferível. Não tem esse de me empresta sua máscara, toma, eu peguei. Não se deve nunca fazer isso. Ele deve ser trocado quando entupido, perfurado, rasgado, né? Qualquer um desses tipos de situação. Já os aventais e os gorros são ao avental para proteger a pele, né, do material biológico, procedimentos que possam haver respingos, né,
e o avental sujo pode ser removido após o descarte das luvas. O gorro é o mais indicado em procedimento cirúrgico ou profissionais de odontologia ou cirurgia. Já os calçados, eles são indicados para ambiente com sujeira orgânica, sangue, secreção no chão. Devem ser fechados e permeáveis, né, de couro sintético, em lugares úmidos e preferencial com botas de borracha. Viu, gente? Então, esses calçados são muito importantes para não estar entrando, né, por outras vias esses micro-organismos. E aí, gente, como eu falei, a prevenção ela vai de acordo com a proteção individual de cada funcionário, né? Tanto do que mexe com a segurança, né, a luz, a saúde. Então, isso daí vai de acordo com o profissional que está acompanhando. Dentro do SUS, gente, só para finalizar aí o nosso conteúdo, né? Dentro do SUS, o trabalhador ele sempre foi ao mesmo tempo que um enigma, ele não tinha um lugar para si, né? Ele não tinha o respeito de seus direitos, ele não tinha local adequado para cuidar de sua saúde. Até que a partir de 88, o que aconteceu em 88? A Constituição Federal passou a ter essas atribuições relevantes na Secretaria de Saúde dos Estados e Municípios. Foi aí que se criou a Vigilância em Saúde do Trabalhador. Só que é preciso considerar, gente, as dificuldades do sistema de saúde, né? Cujas práticas tradicionais já enraizadas, né? Alguns não dispõem de mecanismos ágeis de adequação às novas necessidades determinadas pela lei e ansiadas pela sociedade. Então, cada intervenção, o entendimento de cada intervenção deve ser um processo de acompanhamento, avaliação, né? Você tem que ver que ao longo do tempo é que se busca a negociação com as diversas instâncias. É através dessa busca pela perfeição, que nunca vai acontecer, mas pela busca de um ideal para os trabalhadores, com todos os direitos adquiridos sendo pagos ou sendo dados, sendo revisados, é que a gente fala sobre a saúde do trabalhador e que objetiva o aprimoramento da qualidade de vida no trabalho. Então, você, como profissional, seja de que ramo que for, exija sempre, né, os seus direitos, cumpra com seus deveres, para que no momento de exigir os direitos, você esteja completamente correto e bem embasado, tem que saber tudo, tem que ler, tem que reler, tem que estar por dentro de tudo para, ao reclamar, ao querer uma qualidade de vida, negociar, consiga-se também aprimorar a qualidade de vida e do trabalho, ok? Então, o que eu queria passar para vocês é mais em relação a essa prevenção que se deve fazer, essa promoção de saúde. Sempre, gente, sempre pense na qualidade do profissional, na valorização dele, tudo a longo prazo, né? A longo tempo. Um investimento que você faz hoje, você vai estar colhendo ele amanhã ou mais para frente um pouquinho, mas você vai colher isso. Eu espero que tenha contribuído um pouco, né, para o conhecimento de vocês. Estarei aqui para qualquer dúvida e espero logo mais estar com você. Um beijo para todos, até mais, bons estudos e manda ver aí nos videozinhos.